Olá, bem-vindos a mais uma aula de estatística básica. Nesta aula, vamos apresentar a distribuição TD Student. O objetivo desta aula é apresentar a distribuição TD Student e quando utilizamos. Como esta distribuição se utiliza de uma tabela, vamos mostrar como encontrar os valores desejados na tabela. Quando a amostra é grande, tamanho maior que 30, o desvio padrão da amostra se aproxima do desvio padrão da população. Sendo assim, podemos utilizar a distribuição normal vista anteriormente no vídeo Entendendo a Curva Normal. Para uma amostra pequena, menor que 30, já não vale a aproximação para normal. Então, utilizamos a distribuição TD Student. A curva da distribuição TD Student tem a forma de sino, igual à da distribuição normal. Ela também é simétrica em relação à média. Como vocês podem ver, temos várias curvas. Cada uma refere-se a um parâmetro que chamamos de grau de liberdade, GL. O grau de liberdade é calculado como sendo o tamanho da amostra n menos 1. Da mesma maneira que na curva normal, a área sobre a curva vale 1, ou seja, 100%. À medida que o grau de liberdade aumenta, a curva tende a uma normal. A partir do grau de liberdade 30, a curva já se aproxima como uma curva normal. Veja o gráfico da distribuição TD Student. Da mesma maneira, ela tem o formato de sino da normal. E também, como no gráfico normal, a média é 0. Teremos uma faixa para cada lado delimitada pelo TC, que é o T crítico. Como 1 é a área total, a área pintada de cinza no gráfico será 1 menos P, e o que sobra para cada lado será P sobre 2. A soma dos dois lados será o valor de P. O nível de significância corresponde ao valor de 1 menos P. Tendo o valor de P e o grau de liberdade, obtemos o T crítico em tabela. Por exemplo, se quiser uma significância de 95%, teremos 2,5% de cada lado. Se a amostra for de tamanho 5, o grau de liberdade será 4, ou seja, 5 menos 1. Na tabela, vamos entrar então com 5% e grau de liberdade 4. Esta é a tabela. Veja que nas colunas temos o valor de P. Já nas linhas, temos os valores do grau de liberdade. Veja que a partir do grau de liberdade 30, os valores pouco se alteram, e a partir de 120, usamos a linha de infinitos graus de liberdade, pois deste ponto em diante já consideramos a distribuição como normal. Vamos a um exemplo. Temos um nível de significância de 95%. Então, esta área central será equivalente a 95%. Esta área está delimitada pelos valores de T crítico, TC, positivo na direita e negativo na esquerda. Como faltam 5% para 100%, teremos 2,5% para cada lado, que é a área que está demarcada em cinza, à direita de T crítico e à esquerda de menos T crítico. Como vimos anteriormente, 2,5% é P sobre 2, então P é igual a 5%. Consideremos que nossa amostra tenha tamanho 18, n igual a 18. Então, nosso grau de liberdade, GL, é 18 menos 1, que resulta em 17.
Agora, vamos na tabela para encontrar o valor de t crítico. Na tabela, entrando na coluna de 5% e na linha 17, encontramos o valor de 2,110, que é o t crítico. Este valor será utilizado quando formos trabalhar com o teste de hipóteses, que será assunto de uma próxima aula. Terminamos aqui a aula de apresentação da distribuição t-student e como encontrar o valor de t crítico na tabela. Na aula de teste de hipóteses, vamos trabalhar com o t crítico. Se você gostou, deixe um like. Isto ajuda o canal a ter relevância. Qualquer dúvida, poste nos comentários. Muito obrigado.